E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal do PET. Agora com a revisão de cálculo vetorial, capítulo 17.7, valores de máximo e mínimos. Capítulo bem simples mesmo, valores de máximo e mínimo é bem simples de resolver. Então vamos lá para a definição de máximo local e mínimo local. O máximo local é um ponto onde dentro de uma bola de raio centrada no ponto, no ponto AB, o valor da função desse ponto é o maior que todos os valores de qualquer ponto que esteja dentro da bola. Por exemplo, pegando aqui essa imagem, se a gente tiver aqui o ponto de máximo local e a gente definir uma bola aqui, uma bola R, que pode, o raio a gente que define, né? Pode ser um raio pequeno, pode ser um raio grande, mas a gente tem que fazer de forma que todos os pontos dentro dessa bola sejam menores que ele. Se a gente conseguir fazer isso, então quer dizer que esse ponto é de máximo local. E esse aqui também é um ponto de máximo local, mas percebam que se eu fizer uma bola pegando todos esses pontos, um raio maior aqui, eu vou ter que esse ponto de máximo ele não vai ser o máximo local, né? Porque eu vou ter outro ponto de máximo, o máximo absoluto. Mas se eu fizer um raio pequeno, ele vai ser maior que todos os pontos dentro desse raio, então eu posso dizer que ele é um máximo local. A mesma definição se aplica ao ponto de mínimo, só que ao contrário de maior ponto, maior valor, né, de f, é o menor valor de f dentro dessa bola. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar um raio pequenininho, eu vou ter que todos os pontos dentro desse raio vão ter o valor de f maior que o valor desse ponto. Mesma coisa para esse aqui, só que ele não é o máximo absoluto, porque se eu pegar um raio maior, eu vou conseguir pontos em que esse ponto não vai ser menor do que o valor de f nesse ponto. Então ele não é o máximo local, ou ele não é o máximo absoluto. Os pontos de máximo absoluto, nesse caso, são os pontos que, se a gente definir o domínio dessa função, que são todos os pontos cobrindo aqui, o mínimo absoluto vai ser o menor ponto de qualquer ponto que tiver dentro do domínio. E o de máximo absoluto vai ser o maior ponto dentro de todo o domínio, que é o que a gente vai definir aqui, né? Aqui, ó. Se para todos os valores de f de x e y, o f de AB for maior, então, se para todos os valores dentro do domínio o valor de f for maior, então é máximo. Se ele for menor, como eu disse, ele vai ser de mínimo. Representando aqui, como já tinha mostrado. Agora a gente vai relembrar um pouco o que são pontos críticos. Lá do cálculo 1, a gente lembra que um ponto crítico é um ponto onde a derivada dele é zero. Então a gente ia lá e dizer que ele é crítico, mas a gente não podia dizer nada sobre ele, sobre se ele era um ponto de máximo, se ele era um ponto de mínimo, ou se era um ponto de célula, né? Que não era nem de máximo nem de mínimo. Então, a gente definiu esses pontos como críticos. No caso de função de duas variáveis, agora a gente tem x e y, então seria lógico a gente pegar a derivada em x e a derivada em y. Antes a gente só pegava a derivada em x, agora a gente pega a derivada em x e y. O ponto onde as duas derivadas são zero ao mesmo tempo, é importante salientar. Se eu tiver um ponto AB que for zero e esse mesmo ponto ele não zerar a derivada em y, ele não vai ser um ponto crítico, ele tem que zerar os dois pontos ao mesmo tempo. Então, para ser crítico, ele tem que satisfazer isso. Vamos lá. Lá no cálculo 1, a gente tinha o teste da segunda derivada, né? Que, se eu não me engano, se a derivada fosse maior que zero, da segunda derivada fosse maior de zero no ponto, maior que zero seria um ponto de mínimo, menor que zero seria um ponto de máximo, e igual a zero seria um ponto de célula, né? Nesse caso, é um pouquinho mais complicado. O teste da segunda derivada para cálculo vetorial, né, cálculo de duas variáveis, é o seguinte. A gente pega a derivada segunda do ponto de x, então eu derivo em x, depois derivo em x de novo, multiplico com a derivada de y duas vezes, né? Então derivo em y de novo, 10 pontos, menos a derivada em primeiro em x, depois em y no ponto ao quadrado. Lembre-se que para a derivada de x, para a derivada em x e y ser a mesma coisa, a derivada de y em x, a função ela tem que ser diferenciável, né, no ponto. Então, eu acho que a maioria das funções que a gente vai tratar aqui vão ser diferenciáveis, vão ser contínuas. Então, f de x é igual a f de y. Então, a gente tem definido esse D aqui, que é esse produto. F de x vezes f de y menos f de xy ao quadrado. Da mesma forma, a gente tem que, se D for maior que zero, é um ponto de mínimo. Se D for maior, ou
Se D for maior que zero e o f de xx for maior que zero, a gente tem que é um ponto de mínimo. Se D for maior que zero e f de xx, esse ponto, for menor que zero, então é um ponto de máximo. Se D for menor que zero, a gente tem que não é um ponto de máximo nem um ponto de mínimo local. A gente define esse ponto como só um ponto de célula, que é como a função na direção x, ela é um ponto de máximo, mas na direção y é um ponto de mínimo, por exemplo. Ou na direção x é um ponto de célula, na direção y é um ponto de célula, vai mudando. Mas ela não é nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Uma forma mais fácil que eu gosto de lembrar é usando a determinante da matriz. F de xx, f de y, f de yx, f de y, ou f de yx, f de xy. Essa matriz aqui, vocês vão lembrar que ela vai aparecer lá na frente no curso. Ela é chamada matriz jacobiana, se não me engano. E o determinante dela é basicamente isso. Então vamos lá. Basicamente aqui terminou a parte de valores máximos e mínimos locais, né? Que a gente tinha definido, máximo e mínimo local. Então, todo ponto que satisfazer isso aqui vai ser um ponto de mínimo local. Todo ponto que satisfazer isso aqui vai ser um ponto de máximo local. E todo ponto que satisfazer isso aqui não interessa para nós, né? Vai ser um ponto de célula. Agora, o nosso interesse vai ser buscar o ponto de máximo ou mínimo absoluto. Tem um teorema lá que diz que qualquer região fechada, para determinar os valores máximos e mínimos de uma função contínua, um conjunto fechado e limitado, tem um teorema lá no livro que ele diz que toda região contínua e fechada, ela vai ter tanto um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Como é que a gente vai encontrar esses pontos? A gente só segue esse passo a passo aqui. A gente determina os pontos de f que são críticos. Então a gente vai lá, deu tantos pontos. Depois a gente vê quais desses pontos estão dentro da nossa região que a gente definiu, né? Por exemplo, se eu fizer um círculo na origem de raio 1 e meu ponto crítico deu lá um ponto fora dessa região, esse ponto eu já não vou contar. Então eu só conto os pontos que estão dentro da região. Se eu estou interessado só o máximo e o mínimo dentro dessa região, então esses pontos não contam. Depois, eu vou determinar quais são os valores extremos de f na fronteira. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente estiver fazendo o exercício. Por que a gente faz isso? Porque lembra lá de cálculo 1, a gente tinha um ponto de máximo, mas quando a gente ia se aproximando assim da fronteira, pode ser que a função continuasse a crescer. Então, se ela continuasse a crescer, aquele nosso ponto de máximo não seria o ponto máximo absoluto. Porque já se a função continuar a crescer, então ele é maior. Então, por isso que a gente tem que testar todos os pontos que estão na fronteira. Só que a gente, como é esperto, né, não vai testar exatamente todos os pontos. A gente vai fazer umas brincadeirinhas que eu vou mostrar no exemplo que eu vou fazer. E por fim, a gente define qual é o maior valor dentro desses dois passos, se foi o máximo ou mínimo aqui, ou foi o máximo ou mínimo aqui, e diz que é o máximo valor absoluto. A mesma coisa para o mínimo. O menor desse valor é o seu mínimo absoluto. Então, vamos lá aqui por exemplo. Então, é a questão 29 do capítulo 14.7. Ela diz que eu tenho um f de x, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x. E D é uma região triangular fechada. Se é fechada, quer dizer que a gente também pega a fronteira, né? A gente pega as bordas. Triangular fechada com os vértices 2, 0, 0, 2 e 0, menos 2. Que é essa região aqui, ó. Um triângulo fechado, uma região fechada aqui dentro, né? Que a gente tem 2, 0, 0, 2 e 0, menos 2. Vamos lá, primeiro passo. Determinar os valores de f, os pontos críticos em D. Vamos lá. Primeiro passo, derivada em x, derivada em y. Quando eu derivo essa função em x, vai ficar 2x, isso aqui 0, né? Quando eu derivo em x, menos 2. E quando eu derivo em y, vai ficar 2y. Assim, os pontos críticos são tais que zerem ambas as equações. Como eu tinha dito lá, não basta só zerar essa equação, tem que zerar as duas. Então, para me zerar essa primeira, x tem que ser igual a 1. Então, tá aqui, x igual a 1. Para me zerar a segunda, y tem que ser igual a 0. Como não tem outros valores que zerem,
e ambos os valores eram as duas equações, se colocar x igual a 1 aqui, y igual a 0 aqui, vai zerar. Então, o ponto que eu estou interessado é o ponto 1, 0. Agora eu tenho que descobrir se ele é de máximo ou mínimo local. A gente faz o teste na segunda derivada. F de x, quando eu derivo x duas vezes aqui, por exemplo, derivo x de novo, vai sobrar só 2. Quando eu derivo y aqui de novo, também vai sobrar só 2. E quando eu derivo essa aqui em função de y, vai ser 0, né? Que eu não tenho nenhum argumento aqui em função de y. É por isso que deu 2, 2 e 0. Note que o ponto não está fazendo diferença aqui, mas se, por exemplo, tivesse dado 2x, eu tinha que aplicar o 1, né? Que eu estou procurando a derivada no ponto. Aplicando no d, eu fico com esse vezes esse menos esse ao quadrado, que deu 4. Se d, lembra lá, d maior que 0, ele é um ponto de máximo ou mínimo. Como o meu f de x é maior que 0, f de x no ponto é maior que 0, então 1, 0 é um ponto de mínimo. Além disso, f de 1, 0 é igual a menos 1. Aqui. Mínimo local e a função nesse ponto assume o valor menos 1. Já mostrei aqui que ela está dentro do D, né? Dentro da minha região D. Então agora o segundo passo lá é testar as fronteiras. Para mim testar as fronteiras, eu faço o quê? Eu faço a relação de x e y dado cada reta dessa na fronteira. Por exemplo, essa reta aqui é a reta com valor de x igual a 0, porque x é 0 em todos os valores dessa reta. E o y varia de menos 2 até 2. Essa reta aqui é uma reta de inclinação negativa, né? Então vai ser menos AB mais, ou menos AX mais B, né? Alguma coisa assim. E notem que ela é a reta menos x mais 2, né? Porque ela tem uma inclinação 1, que se vocês perceberem, esse valor aqui é o mesmo desse, só que refletido. E mais 2 porque é onde o x toca no... O gráfico toca no eixo y, né? Isso aqui é só equação de reta. Se vocês fizerem a equação de reta desse ponto, vai dar menos x mais 2. E esse aqui é a mesma reta, só com inclinação positiva, tocando no menos 2. Então, ela é a reta x menos 2. Está aqui dizendo. Além dos limites, né, que eu coloquei aqui, a reta é 0 e y varia de menos 2 até 2. A segunda reta é menos x mais 2 e o x varia de 0 a 2. E a terceira reta é o y igual a x menos 2, onde o x varia de 0 a 2. Aqui, escrito. Então, pronto. Na primeira seção, na seção A, a gente tem que meu f de x, y, voltando aqui, ó, o x é igual a 0 em todos os pontos. Então, o que eu faço aqui? Eu pego minha função e onde tem x, eu substituo por 0. Por isso que eu coloquei aqui, ó, só f de y, porque se x é igual a 0, então se eu zerar lá aquela equação, se vocês voltarem, zerei aqui, sobrou só y ao quadrado. Então eu tenho y ao quadrado. E lembram lá que é de menos 2 até 2. Menos 2 até 2 é uma parábola, né? Y ao quadrado. Então ela vai de 4, ela volta para o zero e vai para menos 4 de novo. Então ela tem máximo em y igual a 2, que a função é 4, se a gente aplicar aqui. Y igual a menos 2, que a função também é 4. E ela possui mínimo em y igual a 0. Porque quando y é 0, essa função 0, que é o mínimo dessa função. Vou escrever aqui. Máximo, máximo, mínimo. Seção B. A gente tem, voltando, qual é a equação da seção B? Y igual a menos x mais 2 e o x varia de 0 a 2. Então tá aqui, f de x, y, só que quem é y? Menos x mais 2. Onde tinha y lá, eu substituo por menos x mais 2. Então, menos x mais 2 ao quadrado, mais x ao quadrado menos 2x, dá igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 4. Se vocês não conseguirem fazer isso aqui direto, onde ela possui o mínimo e onde ela possui o máximo, eu aconselho vocês a desenhar essa equação de x a 0 até 2 e encontrar qual é o mínimo e qual é o máximo. Mas é bem fácil, só vocês desenharem ou algum outro método aí.
vocês encontram que o mínimo dela é em 1,5, x igual a 1,5, e o máximo é em x igual a 0. Quando x é igual a 1,5, meu y vai ser 0,5, né? Quando eu aplico o 1,5 aqui, vai ser 1,5 mais 2, 0,5. Então, é o ponto f de 1,5 e 0,5, que dá igual a menos 0,5, a minha f. E o ponto de máxima em x igual a 0. Quando x é igual a 0 aqui, y é igual a 2, ó, que é igual ao ponto 4. Se eu aplicar na equação. Falta só a seção C, da mesma forma, onde tinha y. Eu substituí por x menos 2, que é a equação da reta. Substituí e cheguei na mesma equação aqui, ó. Mesma equação, então a mesma coisa. Possui mínimo em 1,5 e máximo em 0. Então, gente, eu anotei aqui os mínimos. O mínimo do meio, né, do ponto meio, que a gente encontrou com ponto crítico, que deu menos 1. O mínimo da seção A, que é 0. E o mínimo da seção B e C, que é 0,5. Então, a gente já sabe que o ponto mínimo é esse primeiro, né? F de 1, 0. E os máximos? Nesse aqui, o máximo aqui é em x igual a 0, né? Que é o ponto 0,2, que é o mesmo ponto aqui, ó. Deu sempre 0,2, 0 menos 2, e aqui deu 0,2 de novo. Então, quais são os pontos mínimo e máximo? Os pontos máximo absoluto é o ponto 0,2 e 0 menos 2, e o de mínimo absoluto é de 1 e 0. Pronto, galera. Bem simples. Próxima revisão vai ser sobre como encontrar esses valores máximos e mínimos quando tiver uma restrição. Por exemplo, eu criei o máximo e mínimo, só que só na reta que passasse daqui para cá. Por exemplo, daqui para cá, eu teria que o mínimo seria 1 e 0. Ou, se eu quisesse o máximo e mínimo na reta que passaria só daqui para cá, eu encontraria. E vai ser as restrições. A gente vai aprender a usar os multiplicador de Lagrange. Essa é para a próxima aula da revisão. Valeu, galera. Qualquer questão, dúvida, vocês podem mandar nos comentários do PET, pode mandar no Instagram também, que a gente entra em contato. Pode mandar, se vocês tiverem contato da gente. O meu contato eu acho que eu deixei no começo do semestre. Mas qualquer coisa é só mandar pra gente. Alguma hora chega na gente. Valeu, rapaziada.